Bom dia, meus queridos irmãos. Quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês, nos seus lares, nesta manhã de domingo, onde estudaremos aqui Hebreus capítulo 12, a nossa escola dominical. Estudaremos Hebreus 12, de 1 a 3. Abra sua Bíblia neste texto. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado por essa semana que passamos, mais uma semana, aí vivendo essa pandemia. Nos abençoe agora nessa leitura da palavra, onde estaremos cultuando ao Senhor através da exposição desta palavra, que os nossos corações estejam cheios de alegria e de gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor fez por nós, que foi o sacrifício do teu próprio Filho na cruz por nós. Assim como nós aprendemos na quinta-feira que devemos estar com nossos corações cheios de gratidão, que assim o Senhor nos conceda esse privilégio de nos alegrarmos ao ouvirmos a exposição da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações e mentes para entendermos, em nome de Jesus. Amém. Até o capítulo 10 do livro de Hebreus, o autor ele mostra que Cristo ele é superior, que Cristo é o único exemplo a ser seguido. No capítulo 11, a estratégia do autor, ela nos leva para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, e conta histórias de personagens que confiaram em Deus sem mesmo ver o que o esperavam, mas confiavam nas promessas de Deus. Aqui no capítulo 12, a figura é de uma maratona, de uma corrida, algo muito comum na época, que eram os jogos gregos. E era algo assim, bem comum para os seus leitores, inclusive para os judeus que viviam na dispersão. Então, eles estavam familiarizados com esses jogos, com essas maratonas, com essas corridas. Então, o autor, ele usa essa figura dessa maratona para demonstrar que a vida cristã é como uma maratona, é como uma corrida de longa distância e que deve ser percorrida com muito esforço. Então, nós podemos dividir esse pequeno texto que nós lemos em 3 partes. A primeira parte: o que devemos fazer de acordo com este texto, em meio às perseguições, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às diversidades dessa vida. Estamos vivendo uma diversidade, estamos vivendo uma tribulação, uma dificuldade, nesses tempos aí de pandemia, nesse tempo de confinamento. O que devemos fazer? Versículo 1 nos diz: correr com perseverança a carreira que nos está proposta.
E a gente vai ver ao longo deste estudo que carreira é esta que nos está proposta. Devemos correr essa vida cristã, essa maratona aí, porque isso é a vontade de Deus. Devemos correr com perseverança essa carreira que é a vida cristã, porque Deus requer isso de nós. E essa corrida aí no grego, ele dá um sentido de agonia mesmo, de cansaço, de um esforço que devemos fazer para correr essa carreira que é a vida cristã que nos está proposta. O Taylor está no quartel e ele conta aquelas famosas histórias que todos que servem contam, né? E não sou diferente. Eu me lembro da época que eu servi, estávamos dormindo, era madrugada, o sargento entra chutando a porta com o cabo e manda todo mundo sair do alojamento e entrar em formatura. E quando estávamos em formatura, ele pergunta: cadê a farda? Como assim farda? A gente estava dormindo. Manda a gente vestir a farda, pegar nossa arma e ficar no mar, com os braços para o alto, praticamente a noite toda, e a onda nos empurrando, e a gente não podia cair, não podia molhar a arma. Aquele cansaço, aquela agonia. E no dia seguinte, bem cedo, teríamos que estar pronto para o serviço. A vida cristã é assim, é um esforço a ser seguido. O tempo todo precisamos manter o pensamento positivo, nos esforçarmos muito para correr essa carreira que Deus tem proposto para nós, que é a vida cristã. E eu me lembro que ali no mar, com os braços para o alto, eles mandavam a gente cantar aquelas cantigas, né, famosas em todo o quartel. E a carreira cristã é assim também, é cantando, é com alegria, é com gratidão. Nós estudamos isso na quinta-feira. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Que corramos com agonia? Sim. Com esforço? Sim. Que corramos essa carreira que nos foi proposta, que é a vida cristã. E devemos correr com paciência e perseverança. É o que nós vamos ver em seguida. Em seguida, ainda nessa primeira parte do texto, o autor nos dá 4 auxílios, ou 4 métodos, ou 4 caminhos para nos encorajar nesta corrida. A primeira: estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Diz aí o versículo 1. Quem são essas testemunhas que nos dá força para corrermos essa carreira que nos está proposta por Deus? E o texto diz que são tantas testemunhas que parece como uma nuvem no horizonte. Quem são estes? São os heróis da fé, que o autor mencionou no capítulo 11. São pessoas, seres humanos, como eu e você, que nos dá exemplos de vida cristã, e são testemunhas que provaram que vale a pena viver nesta terra servindo a Deus. Então, são estas testemunhas que o texto está dizendo. Pessoas comuns, mas pecadoras como eu e você, mas que nos dão exemplos de que vale a pena servir a Deus. São pessoas que sofreram por servirem a Deus, mas que não desanimaram. São pessoas que foram perseguidas, são pessoas que zombaram delas, são pessoas que foram desprezadas por amor a Deus e amor a Cristo. A palavra testemunha aqui, de acordo com alguns especialistas, né, em grego, dá a entender mártires, pessoas que deram as suas vidas por amor a Deus. E estas testemunhas, elas nos mostram que, mesmo quando
tudo parece dar errado, vale a pena servir a Cristo. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis, né? Eu pareço repetitivo, mas é o tempo que estamos vivendo. E vale a pena continuar servindo a Deus com alegria. A segunda orientação nos diz o seguinte, o autor: nos desembaraçar de todo o peso. Ainda está no verso 1. E é bem interessante que quando nós vemos os corredores, né, as pessoas que praticam essas maratonas, longa distância, elas estão sempre com roupas bem leves, né, para não ter muito peso, para não atrapalhar na corrida. Mas é bem interessante que existe um outro sentido nesse texto, é que você também precisa cuidar do seu corpo. O corpo precisa estar em forma para você poder correr essa maratona. Apesar da corrida aqui ser uma corrida espiritual, né, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Não no sentido dos atletas, que precisam manter o peso em dia, não nesse sentido físico, mas precisamos cuidar desse corpo que é o templo do Espírito Santo. Precisamos sim nos alimentar bem, fazemos exercícios, sim, claro, isso é vital, é importante para a nossa vida, mas precisamos cuidar desse templo do Espírito Santo. E esse desembaraçar de todo o peso é aquilo que pesa as nossas mentes, está muito ligado ao pecado, né? Apesar dos atletas precisarem tomar medidas para esse corpo físico, a ideia aqui é de cuidarmos do nosso espiritual, aquele peso do pecado que perturba as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. Essa foi a segunda orientação que tiramos desse primeiro versículo. Vamos lembrar? A primeira, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que nos deram exemplos de como é importante, como é bom servir a Deus. A segunda orientação, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. E a terceira orientação, ou o terceiro caminho que nós encontramos aí no versículo 1, nós precisamos nos livrar do pecado que tenazmente, ou seja, constantemente nos assedia. No original, a ideia é nos cerca de perto, está sempre pronto para nos pegar numa armadilha. E qual que é a metáfora aqui com os atletas? Os atletas corriam praticamente sem roupas, né? A ideia assim, de estar bem livre mesmo, o corpo bem livre, era praticamente como com um pano enrolado. Se nós olharmos os atletas atuais, também são sim, são vestimentas leves, né? Os ciclistas, os nadadores, os corredores. Não adianta você entrar numa corrida com um casaco de peles, por exemplo, né? Não vai ser bom para o atleta. O pecado que tão de perto nos rodeia aqui pode ser nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza é um fardo para nós que diariamente ou tenazmente nos assedia e nos leva a tentar fazer coisas por nós mesmos. Pode se referir aos pecados gerais também, que constantemente nós estamos submetidos. O fato é que precisamos nos livrar diariamente do pecado. Diariamente do pecado, essa é a terceira orientação que encontramos aqui no verso 1.
E a quarta orientação já está no verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é este? Jesus. Jesus, ele é o exemplo maior e inspirador. Ele é o exemplo maior da galeria dos heróis da fé. Como que Jesus fez isso? Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é a pessoa certa a ser seguida. Não só o autor, como eu já disse, ele também é o consumador da nossa fé. Ele é o foco, ele é o foco que não nos distrai, é sem distração nenhuma. De todos os exemplos citados no capítulo 11, Jesus é o personagem principal. Ele é o maior exemplo e o único a ser seguido. E onde residia sua fé? Versículo 2, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele realizou a obra do Pai. Ignomínia significa cruz, vergonha. Isto é fé. Cristo creu no Pai e por isso suportou a cruz. Jesus creu que seria ressuscitado. Cristo é o maior exemplo a ser seguido. Ainda continuando nas nossas considerações, de que maneira Deus quer que façamos isso? Ou como correr até o fim a maratona da vida cristã? O versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerai, faça as contas, compare. Não há nada que se iguale a Cristo. Considerai atentamente a vida de Jesus e o que ele recebeu no final. Ele está sentado ao lado de Deus. E nós também participamos desta promessa. Um dia estaremos sentados ao lado de Cristo. Se você perseverar nesta corrida, receberá a maior das bênçãos. E a promessa que Deus fez, a vida eterna. Qual o propósito de Deus com tudo isso para as nossas vidas? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Só firmados em Cristo é que podemos suportar as diversidades deste mundo. E quais são as aplicações para a nossa vida diante desse texto? Primeiro, como saberemos isto? Através da leitura da palavra. Através da leitura de bons livros. Leia sobre crentes perseguidos no mundo inteiro. Você acha que passa por problemas? Olhe estes que são perseguidos e mortos por causa de Cristo. Outra coisa, se você conhece alguém que quer desistir da vida cristã, seja você um instrumento de Deus para mostrar para ele que a vida cristã é o melhor caminho. Aconselhe ele a estudar a Bíblia, estude a Bíblia com ele, mostre esse vídeo para eles, leia com eles esse texto de Hebreus. E algumas considerações para terminarmos este estudo. Devemos participar da corrida cristã porque ela é determinada por Deus, incentivada pelos heróis
da fé e inspirada na vitória do próprio Cristo. Devemos corrê-la com perseverança, abandonando tudo que é ruim, olhando firmemente para Jesus, nosso maior exemplo de vitória. Uma outra consideração, ou melhor, outras considerações. Primeiro, é para você que está desanimado, que está abalado na sua fé com isso tudo que está acontecendo. Olhe para Jesus. Não se esqueça que Ele venceu para que você vença. E a você que está firme neste caminho, eu também quero te dizer algo. Não olhe para trás. Siga em frente. Não se importe com os obstáculos, apesar de não serem poucos nem pequenos. Enquanto você estiver seguindo em frente, olhando firmemente para Jesus, você estará garantido e confirmado a sua vitória nessa Olimpíada de fé, nesta corrida de fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de corrermos esta maratona, corrermos essa vida cristã que o Senhor mesmo nos proporciona. Muito obrigado porque é o Senhor mesmo que nos mantém firmes nesta corrida através das tuas promessas, de que um dia isso acabará, que um dia chegaremos na linha de chegada, e essa linha de chegada é o céu que o Senhor mesmo nos prometeu. Que o teu Santo Espírito aplique isso em nossos corações e nossas mentes, para que possamos entender, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, e te convido para hoje à noite nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a palavra. Que Deus te abençoe. Amém.